Senhor Deus, meu Pai, damos graças a Ti pelas Tuas misericórdias, a Tua graça. Te pedimos que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos aprender mais sobre a história do Teu povo e que nós possamos nos submeter em humilde inteligência, Senhor Deus, para compreendermos que a Tua glória excede todas as coisas, que devemos refleti-la, meu Pai. Nos dê sabedoria para que possamos crescer em maturidade como igreja e darmos prosseguimento, Senhor Deus, a isso que o Senhor iniciou há 2000 anos atrás. Nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. No final da aula passada nós falamos que havia terminado o período antigo, certo? E o que marcou o fim do período antigo, início do período que vai iniciar agora a Idade Média, foi a tomada do Império Ocidental Romano, certo? Então, a Idade Média que iniciaremos hoje, ela terá uma extensão de 1000 anos e nós dividiremos esses 1000 anos em duas aulas, 500 anos hoje e 500 anos na próxima aula. Lembrando que o termo Idade Média é um termo pejorativo usado atualmente, que não devemos usá-lo porque ele apenas significa Idade Média, apenas está entre o período antigo e o modernismo, a Renascença. Mas isso não é verdade, dando a entender que nada aconteceu na Idade Média. Não, aconteceu muita coisa na Idade Média durante 1000 anos. Basicamente, o que nós temos hoje por base foi lançado os fundamentos na Idade Média, certo? Então, não caiam nesse papo que a Idade Média foi algo apagado, obscuro, foi sem nenhum propósito. Eu vou denominar esses primeiros 500 anos de Baixa Idade Média, embora no Brasil é comum chamar de Alta Idade Média, é dividido cada 500 anos Alta e Baixa Idade Média, porque os historiadores do Brasil eles seguem a escola francesa em dividir Alta Idade Média e nos últimos 500 Baixa. Só que eu vou fazer o contrário. Tá, eu vou seguir a divisão americana, que é Baixa Idade Média e depois Alta Idade Média, para nós entendermos que, a meu ver, é mais adequado nós denominarmos dessa forma. Então, a Idade Média se inicia em 476, com a queda do Império Romano Ocidental, e vai se encerrar no ano de 1453, com a queda do Império Oriental. Nisso nós já estamos no século V que se inicia a partir do ano 401, se encerra no ano 500. Um pouco mais da queda, que no final da aula passada apenas citei, que havia se dado tal acontecimento, mas nós não sabemos ao certo qual fator específico fez o Império Romano cair, o Império Romano Ocidental. Não que nós não sabemos as causas em si, houve diversas causas, mas nós não sabemos qual em si que derrubou essa coluna que sustentava o Império. Os cristãos, eles culpavam os pagãos pelo paganismo, por rejeitar a Deus, e então eles falavam, tá vendo, vocês rejeitaram Deus único, por isso que o Império caiu. E os pagãos culpavam os cristãos, vocês rejeitaram os deuses nossos, por isso que o Império caiu. Nós sabemos que não foi simples assim, houve muito mais do que isso. O que nós sabemos é que o principal fator que derrubou o Império foi que muitos bárbaros foram migrando para o Império, cada vez mais eles se tornavam parte do Império, eles não queriam tomar o Império, mas sim fazer parte da glória de Roma, e o Império Romano Ocidental passou a ser uma colcha de retalhos, vários
pequenos reinos dentro do império. Os bárbaros começam a adentrar cada vez mais no exército e chega um momento que eles tomam poder, certo? Eles não queriam deixar de ser romanos, mas eles queriam fazer parte. Então eles começaram a falar em latim, que era a língua romana, de uma forma não muito certa. Aí começa assim as línguas modernas latinas que nós temos. Também eles abraçam o panteísmo, os deuses do Império Romano, e dessa forma eles começam a ser tratados, né, como romanos, mas nós sabemos que cada vez mais vai se perdendo essa questão. Nós vemos também que a partir do momento que se estourou aquele avivamento, digamos assim, do arianismo, muitos missionários arianos foram aos bárbaros e a converter esses bárbaros e pregaram e levaram essa heresia ariana, dizendo que Cristo não era Deus, que era apenas a criatura mais sublime de Deus. E a partir desse momento que abaixa essa febre do arianismo, quando os bárbaros começam a vir para o Império Romano, eles trazem de volta isso, principalmente na parte do Ocidente, que não havia ainda lidado com essa heresia ariana, certo? E nisso, os séculos 5 e 6 vai consistir basicamente entre conflito entre a fé ariana e a fé romana católica. A partir do século 5, nós temos a estrutura, começa a se criar cada vez mais o corpo do papado. Até esse momento não existia esse poderio, digamos assim, como nós conhecemos hoje. O termo Papa já era usado até esse momento, só que empregado de uma forma diferente. O Papa significa nada mais do que um termo carinhoso, significa papai. Então todos os bispos de mais visibilidade, digamos assim, eram tidos por esse nome. Então nós temos, por exemplo, na história, documentos se referindo ao Papa Cipriano, ao Papa Atanásio de Alexandria. Não que eles foram papas como nós conhecemos hoje esse cargo, mas pelo sentido apenas de pai da igreja, certo? Como um pai. Mas cada vez mais esse termo começa a ganhar um outro significado. Depois de algum tempo, a igreja em si, ela fica dividida. Obrigado. Ela fica dividida basicamente em 5 patriarcas ou 5 papas, que se constituem no patriarca de Jerusalém, patriarca de Antioquia, patriarca de Alexandria, patriarca de Constantinopla e patriarca de Roma. Nós vamos ver que o patriarca de Constantinopla e o papa de Roma, eles vão ter uma rincha bem mais enérgica, digamos assim. Leão I é, digamos assim, talvez o primeiro papa. Nós não sabemos ao certo quem foi o primeiro papa, porque isso foi ganhando aos poucos, tendo essa posição de papa como nós conhecemos hoje. Não foi de uma hora para outra que um cara falou: eu sou papa, eu tenho isso de direito e autoridade. Não, foi aos poucos que foi ganhando essa notoriedade. Tanto porque, conforme a cidade, o tamanho da cidade, o bispo dessa cidade tinha maior notoriedade. Então, o bispo de Roma, por natureza, Roma era a antiga capital do Império Romano Ocidental, então era uma metrópole, digamos assim. Então, ele tinha já a sua notoriedade. A partir do momento que Constantino muda a capital de Roma para Constantinopla, ele deixa um vácuo, um buraco de autoridade lá em Roma, e nisso o Papa substitui e o Papa se coloca, ao invés, não só como uma autoridade religiosa, como uma autoridade política, que nós vamos ver. Mas Leão I o Grande talvez tenha sido o primeiro Papa, porque ele assume uma postura
que nós temos hoje como de Papa. Ele ganhou muito respeito por estar lidando com fatores políticos, tanto que ele negocia com Átila, o Huno, que foi conhecido como flagelo de Deus, que era um bárbaro, para que Átila não fosse para Roma destruir Roma, mas que ele preservasse Roma. Então, através desse livramento de Roma, ele ganha cada vez mais notoriedade e poder. Leão I também é importante nós ressaltarmos, porque ele distorce a famosa passagem de Mateus 16, 18 e 19, que Cristo fala: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Até aqui se sabia que esta pedra seria a confissão de Pedro, mas Leão fala que essa pedra seria Pedro e que ele seria sucessor de Pedro. E nós vemos cada vez mais isso, ganhando corpo. Os fatores que contribuíram para o surgimento do papado foram, primeiro, como eu disse, a mudança da capital de Roma para Constantinopla, porque se torna, deixa-se brechas, digamos assim, para que o papado tome não apenas um poder religioso, mas político. Outra questão é uma apelação à sucessão apostólica. Lembra que eu disse na primeira aula que um dos pontos que eles tinham para arrogar contra as heresias era a sucessão apostólica, que os apóstolos não esconderam nada dos bispos que viriam. De uma forma está certo isso. Só que isso começou a se desviar, dizendo que eles eram sucessores oficiais de Pedro. E isso começa a cheirar heresia cada vez mais. E por último, não havia mais o poder político, não havia mais um império romano, digamos assim, para limitar o poder do Papa. Então o Papa não tem mais nenhum fator limitante para que ele venha e abra suas garras, seus tentáculos e influenciar todas as áreas da sociedade. Teoricamente, nesse momento ainda a Igreja Oriental está junta com a Igreja Ocidental, e a sua ênfase não é tanto no poder dos papas, mas o imperador ainda continua sendo de proeminência na Igreja, tanto que nós vamos ver lá no século VIII que eles seguem o cesaropapismo, que César é o Papa, César é o cabeça da Igreja, e não o Papa é outro além do imperador. Nós vamos ver então que a partir desses 500 anos também há, nessa Idade Média, nós vamos ver que há uma expansão muito grande em missões. Lógico que nós vamos entender que esse cristianismo que será pregado é um cristianismo bem ralo, bem diluído, bem fraco, digamos assim. Mas é lógico que não podemos dizer que Deus não agiu, que Deus não salvou, que o Espírito Santo não converteu corações. Já no século VI nós temos mudanças, nós temos no monasticismo o surgimento da figura de Bento de Núrcia, instituindo os famosos monges beneditinos, que ele funda a comunidade de Monte Cassino no ano 529, com as suas regras, que servem como modelo para os monges ocidentais que vivem em monastérios. Essas regras, elas são princípios que os monges deveriam respeitar e seguir, baseados basicamente em trabalho físico, votos de obediência, castidade, pobreza, obediência aos seus líderes e permanência sempre nesses votos. Além disso, o Bento de Núrcia, ele estabelece práticas de oração 8 vezes por dia, ler a Bíblia também e outros livros de inspiração. Esses momentos de oração são chamados de horas de oração. E em pouco tempo esse monasticismo se torna muito conhecido, e ele se propaga, vai ganhando mais notoriedade, se estende por todo o oeste europeu, e ele vai se adaptando às diversas circunstâncias. Nisso os monges eles começam a ganhar mais notoriedade, professores, eles
que passam a ser os copistas dos livros antigos, dos manuscritos bíblicos, eles que passam a ter os conhecimentos farmacêuticos, os conhecimentos de agricultura, então basicamente, e até serem eles os missionários. Então, basicamente, fica fechado neles o monopólio do conhecimento. Eles, se você quer saber alguma coisa, se você quer aprender, vá aos monges. Nesse período, eles passam a ser a figura, digamos assim, do conhecimento. Nessa época também acontece o Concílio de Constantinopla II, onde é feito um quinto concílio, em 553, condenando 3 autores sob heresia de nestorianismo. Lembram? A aula passada nós vimos sobre o nestorianismo, que fala que tem o problema lá com Teotocos, a questão da mãe de Deus, Maria ser mãe de Deus ou não. Então esses 3 autores são condenados como hereges. Nesse período também aparece uma figura muito importante, que é considerado um dos grandes papas por Roma, chamado Gregório o Grande. Gregório ele vai moldar todo o pensamento, toda a teologia medieval, que nós vamos ver daqui para os próximos 900 anos. Gregório também ele ganha notoriedade mediante a medidas políticas, intervenções políticas que ele tem, favorecendo a igreja. Ele também usa como um álibi seu o monasticismo beneditino, como um meio de missões, porque ele tinha uma visão muito missionária. Ele basicamente traçava nos mapas aonde ele queria atingir com os missionários e ele enviava, ele não media esforços para enviar. Nisso, com ele, sob o poder dele, a igreja se expande notoriamente por causa dos missionários que ele envia. Até aqui ele contribuiu de certa forma ao cristianismo, mas para por aqui nós vamos já ver o que ele fez de errado. O problema é que Gregório ele gostava muito de São Agostinho, a ponto de venerar e ter Agostinho por infalível. E lembram que na aula passada eu falei que Agostinho era péssimo em interpretação bíblica, e Agostinho ele, em certas ocasiões, conjecturava que poderia haver para pessoas, para cristãos que morreram em pecados, poderia haver um lugar em que esses cristãos passariam um tempo para purgar os seus pecados. Ele apenas conjectura isso, mas baseado nessa conjectura, Gregório ele declara, ele oficializa que sem dúvida existe esse lugar que hoje nós conhecemos por purgatório. Então ele começa a desenvolver essa doutrina de purgatório, onde você começa a purgar os seus pecados antes de entrar na glória, no céu. Na questão de doutrina da salvação, principalmente, Gregório, ele deforma muito. E, basicamente, ele não pega nada da questão da graça e da predestinação que Agostinho falava. E ele distorce magistralmente a doutrina, a teologia de Agostinho. No que Agostinho era bom, ele distorce. E ele começa a basear totalmente a salvação por obras. A questão de graça irresistível de Agostinho, predestinação, se tornam obscurecidas por Gregório, que procura responder questões de satisfação pelo pecado a Deus. Então ele começa a criar a doutrina da penitência, onde você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que confessar seus pecados, e há uma pena e um castigo que devem ser apaziguados ou compensados a Deus, através de obras, através de flagelos, através de jejuns, através de vários meios você consegue compensar isso.
Nisso, a penitência que ele institui, elas se baseiam em 3 fases, que são a absorção sacerdotal através da confissão. O sacerdote libera uma absolvição. Também a confirmação do perdão de Deus, que ele já conferiu ao penitente, na excomunhão, da extrema-unção. E então ele começa a instituir todo um rito de obras para que o penitente venha a confessar, a contribuir e através dos seus méritos conseguir o favor de Deus para os seus pecados. E caso ele não consiga nessa vida, ele conseguirá no purgatório. E nós vamos ver que isso vai como uma bola de neve, ganhando cada vez mais notoriedade, a ponto de Lutero pregar as 95 teses, enfatizando a falta de base bíblica das penitências. As 95 teses de Lutero, elas foram contra as penitências e as indulgências, que são uma extensão das penitências, certo? E em todo esse processo salvífico de Gregório, ele institui que uma das maneiras de os vivos ajudarem os mortos que estão no purgatório é rezarem missas a esses mortos, em nome desses mortos. Porque, segundo Gregório, a missa celebraria ou seria um sacrifício novamente, que é hoje instituído como missa. Ela sacrificaria novamente Cristo, ela apresentaria Cristo morto novamente diante de Deus. Reza uma lenda que em uma missa que Gregório estava rezando, o próprio Cristo aparece a ele enquanto ele celebra essa missa. Essa ideia de missa como sacrifício, talvez Gregório tenha deduzido dos escritos de Agostinho, certo? Mas ele força o texto, não há nenhum escrito claro de Agostinho a respeito disso. Também se diz que, conta-se uma história, para vocês entenderem a que ponto chega Gregório, que quando Gregório ainda era um abade da igreja de Santo André, ele fica sabendo que um dos monges, chamado Justo, ele estava à beira da morte e ele havia escondido algumas moedas de ouro. E então Gregório sentencia esse monge a uma pena de não ouvir a absolvição por um sacerdote, e ele morre sem absolvição. Porém, Gregório ele institui que seja rezado durante 30 dias uma missa em prol de Justo, e no fim dando esse período de 30 dias, o seu irmão, o irmão do Justo, chamado Copioso, segundo ele tem uma visão de que o seu irmão Justo havia saído do purgatório e ido para a glória. É lógico que isso é uma balela, um papo furado. Gregório ele também, lembra que eu disse que a partir do momento em que o paganismo adentra na igreja e toma roupagem cristã, há uma superstição desenfreada na igreja. E os líderes eles tentam ao máximo sufocar isso. Porém, Gregório ele faz o contrário, ele abraça essas superstições e torna tudo mais difícil de se lidar. Porque nisso começa a aparecer crenças muito estranhas, doutrinas muito estranhas. Até esse momento as pessoas tentavam manter o cristianismo não muito contaminado, mas pela superstição popular, mas Gregório ele apenas abraça essas superstições e lendas de sua época. Então nessa época nós vemos visões, nós vemos doutrinas novas sendo entregues por mártires que morreram. Os próprios escritos de Gregório estão cheios de narrações de milagres, de supostos milagres, de aparições de defuntos, de anjos e demônios, etc. E com o decorrer do tempo, a produção literária de Gregório passa a ter autoridade infalível, porque ele é um papa, e nisso toda essa bagagem herética que ele abraça começa a ser instituído como infalível pela igreja. Então a igreja começa a abraçar, começa como uma esponja sugar cada vez mais esse desvio das doutrinas cristãs.
E nós vamos ver como essas doutrinas foram se desviando, a que ponto até chegar à reforma. Tá? Nós vamos ver a que ponto chegam essas doutrinas heréticas. Nisso nós entramos no século VII, que aparentemente é um século de paz, de tranquilidade. A Europa começa a ter um descanso das invasões bárbaras, porém de um lugar que ninguém estava dando atenção surge um outro problema, um outro desafio, que nós conhecemos hoje por islamismo, que tem a princípio uma expansão imensa, estourada. O Islã, nós podemos ter como fundador Maomé, que nasce em 570 em Meca, e segundo ele, muito humilde, ele diz que é o último grande profeta de Deus. E nisso ele usurpa a autoridade de Moisés, de Elias e do próprio Cristo, dizendo que Cristo não é Deus, que Cristo não é filho de Deus, mas nada mais, nada menos do que um profeta de Deus. Um grande profeta, mas um profeta apenas. Segundo a tradição, quando Maomé tinha 40 anos, ele estava numa caverna, isolado, com jejum, oração e alguns modos de buscar a Deus estranhos, no mínimo das hipóteses. E nessa caverna ele tem uma revelação de Alá, que Alá, a palavra Alá significa Deus, na língua deles, no árabe. E segundo, ele começa a ter visões que supostamente a princípio ele achava que era um demônio, mas depois de conversas com sua esposa e seu cunhado, ele é convencido de que foi visitado pelo arcanjo Gabriel. E essas revelações que são trazidas por Gabriel, elas se repetem, segundo reza a lenda, durante toda a vida de Maomé, e elas são registradas num livro que nós conhecemos hoje por Alcorão ou Corão, sendo que o Al em árabe nada mais é do que o artigo O, então seria o Corão, certo? Alcorão, o Corão. O monoteísmo que na época, nós temos hoje, que é na Arábia Saudita, Maomé, onde nasce o islamismo, que é na Arábia Saudita, a religião oficial da Arábia era um politeísmo, havia diversos deuses, e Maomé apenas filtra e escolhe apenas esse Alá, que seria uma figura moderna de Baal, digamos assim, semita. E Maomé, ele tira todo esse panteão de deuses e ele institui um monoteísmo muito fechado, rígido, em que há apenas um Deus e uma pessoa, ao contrário do cristianismo fala que há um Deus, uma substância e 3 pessoas. E essa visão monoteísta dele se choca com a visão panteísta da sua cidade, e ele tem que fugir daquele local e vai para Yatrib, em 622, o atual Medina ou Madinat Annabi, que significa cidade do profeta, se referindo a Maomé, onde ele permanece em muita tensão e vai juntando seguidores, e esses seguidores começam a abraçar essa causa islâmica através da força. Depois ele volta para sua cidade, estabelece o seu império islâmico e começa a difundir. É como um fogo em palha, começa a se difundir muito rápido o islamismo, tanto por causa do seu teor violento, ou você se converte, você morre, simples assim, e também por causa dessa nova ideia que ele traz. O que vai mudar muito a visão errônea que Maomé tem é a questão de Maria, que nós falamos na aula passada. Nós vimos que Maria começa a ser associada a Diana dos Efésios, cada vez mais ela tem notoriedade,
ela já tinha o título de mãe de Deus e esse título começa a ser distorcido. E chega um ponto, nesse ponto aqui no século VII, Maria ela tomou tanta notoriedade que ela substitui a figura do Espírito Santo na Trindade. Então, o Espírito Santo torna-se uma figura obscura e todos os atributos do Espírito Santo passam-se a Maria. Então, o Espírito Santo, que era o consolador, o intercessor, o acolhedor, o ajudador da igreja, que caminha com a igreja, deixa de ser. E é Maria agora, a consoladora, a intercessora, a acolhedora, a ajudadora, e aquela que caminha com a igreja. Aquela que intercede, que intermedia entre os fiéis e o Filho. E nisso Maomé, ele tem uma visão errada da Trindade, ele crê que a Trindade cristã seria o Pai, o Filho e a Mãe, Maria. Por isso ele tem um conceito totalmente distorcido do termo Filho de Deus. E ele fala que Deus não pode ter filho, porque pela Trindade você tem o Pai, Filho e a Mãe. Segundo a lógica, o Pai dormiu com a Mãe e nasceu o Filho. E eles falam que isso é uma blasfêmia contra Deus. E até hoje, se você for falar com um muçulmano, ele não vai aceitar o título de Filho de Deus, porque ele fala que Deus não pode ter filho. E é lógico que a gente não usa nesse termo. Filho de Deus significa que Cristo tem a mesma natureza de Deus. E não que ele seja um filho gerado. Gerado ele foi, criado por Deus. O Ricardo rindo aí. Ele foi gerado. Eu não posso ir contra o credo niceno, né? Mas Maomé ele tem uma visão totalmente distorcida da Trindade, e isso vai deixar ele com uma visão totalmente negativa do cristianismo, além do judaísmo também. Ele conquista Meca no ano 630, voltando e de volta a Medina ele morre 2 anos depois, sem haver nomeado um sucessor. Porém, ele deixa uma comunidade espiritual unida e politicamente organizada em torno do seu livro Corão, cuja a sua última edição definitiva sai alguns anos após a sua morte, no ano 650. A nova religião que ele institui é chamada de islamismo. Até esse ponto era conhecida apenas como uma heresia cristã, porque ele abraça, de certa forma, os escritos judaicos e cristãos, o Antigo e o Novo Testamento, mas passa-se a ver que não é apenas uma heresia que nasce no seio do cristianismo, mas é uma nova religião que é denominada de islamismo, ou Islã, que significa submissão à vontade divina, e os seus adeptos são denominados de muçulmanos, que significam submetidos, os que estão submetidos, que se submetem à vontade de Deus. No ano 632, Maomé morre tarde. Sendo assim, a comunidade muçulmana passa-se à liderança dos califas. Califas em árabe significa sucessor. E nisso começa a se conquistar diversos territórios que até então eram muito importantes e até sagrados para o cristianismo. Com extrema rapidez, há a conquista do Império Persa, que se estende à fronteira da Índia e boa parte do Império Romano. No ano 635 é conquistado Damasco, no ano 637 Antioquia. Jerusalém conquistada é tomada em 638, lembrando que apenas 6 anos após a morte de Maomé, Jerusalém já é conquistada, Jerusalém já tinha muita importância para o cristianismo. Alexandria conquistada em 642, Cartago em 695 e Espanha em 711. Em 718, as tropas do imperador, elas detêm o avanço dos muçulmanos na Europa, porque a Espanha já faz parte da Europa, e eles não conseguem tomar a capital do Império Oriental, que é Constantinopla. 100 anos, isso em 718, em 732 há uma batalha na cidade de Tours, onde os francos detêm também o avanço muçulmano na Europa. Então a Europa fica meio que blindada, fica protegida do avanço do islamismo pela graça de Deus. Nisso nós temos, como eu disse, não apenas a igreja
do Império Romano. Nós temos também as igrejas da Ásia, por exemplo, na Pérsia, a igreja nestoriana, ela sobrevive ao domínio do islamismo, inclusive ela consegue se expandir nesse período. A igreja na China é alcançada por missionários persas no ano 635, que chegam à capital da China, ainda nessa época a dinastia Tang. Na Índia, a igreja permanece viva, mas com muitos problemas, porque ela está em meio hindu, e o hinduísmo não abraça o cristianismo, e não vê com olhos favoráveis. É uma igreja fraca, pequena, com muita dificuldade de sobreviver, perseguida, e é uma igreja separada, ela é diferente a tradição dela, e segundo eles, ela foi fundada por Tomé, apóstolo de Jesus. A igreja na África, nós vemos que no norte da África é tomado totalmente pelos muçulmanos, eles não deixam nenhum rastro. No Egito, a igreja copta, que é uma igreja monofisita, que crê apenas numa... Lembra que eu falei que fazem o sinal da cruz apenas com o dedo? A igreja copta, ela sobrevive, e em Alexandria ela permanece a igreja, mas com grande dificuldade, porque ela cada vez mais é sufocada pelo Islã. Na Núbia, no Sudão, a igreja cresce, embora essa expansão do islamismo, mas nos próximos 500 anos ela praticamente desaparece. Em Aksum, na Etiópia, é o único lugar onde, na África, até hoje, nós temos a igreja viva. Nisso se dá o Concílio de Constantinopla III, em que eles reafirmam a definição de fé de Calcedônia sobre a natureza de Cristo. Eles condenam o monotelismo, que é uma heresia defendida pelo patriarca de Constantinopla, que ensinava a ver só uma vontade em Cristo, a vontade divina. Ele não tinha vontade humana, porque, segundo eles, a divina absorve a vontade humana, ou pelo menos sobrepuja, sobressai sobre a natureza e a vontade humana de Cristo. Nesse concílio eles ensinam que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de sorte que o verbo, o Logos, Cristo, ele foi feito carne. Quando ele foi feito carne, ele se submete na sua vontade humana à vontade do Pai, e tudo aquilo que ele, na sua divindade, havia predestinado com o Pai e o Espírito, antes da fundação do mundo, ele, na sua vontade humana, ele se submete a isso. Segundo eles, Cristo segue a vontade divina sem estar em resistência nem oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. E nós seguimos isso também. Entre os monotelitas condenados especificamente pelo concílio estava um Papa, o Papa Honório, e isso vai ser uma pedra no sapato, principalmente no concílio Vaticano que ocorreu no século XIX, porque eles instituem que o Papa é infalível. Como que um Papa é infalível, sendo que ele foi condenado como herege? Então eles vão dar as voltas deles para desconsiderar o Papa Honório como um Papa, mas ele foi um Papa e depois ele foi considerado como herege. Lembrando que a principal razão dessas questões é a busca de uma homogeneidade do cristianismo. Eles não querem que haja dissensões, nem opiniões contrárias. Nesse período, como eu disse, há um grande investimento em missões, que principalmente até o fim do século VII que nós estamos, os bárbaros já são, na maioria, cristãos, pelo menos nominalmente. Nesse período há 4 grandes centros missionários, que são Roma, Irlanda, Pérsia e Constantinopla. Porém, a maioria das conversões eram totalmente superficiais. Por pressão de um rei, se um rei se converte, a população vai ter que se converter por livre e espontânea pressão, ou porque eles almejam
uma divindade mais poderosa para reger a vida deles. Exemplo, nós temos já no século VIII, que nós já vamos entrar, de São Bonifácio, que era bispo da Germânia, que ele vai para a Alemanha e ele, não conseguindo resultados com a pregação do evangelho dele, ele, no meio dos bárbaros, né, ele tem uma excelente ideia. No meio daquele povo havia um enorme carvalho dedicado ao deus Thor. Então o que ele faz? Ele pega um machado e ele derruba aquele carvalho. E as pessoas acham que ele vai ser fulminado com um raio de Thor. E não acontece nada com ele. Então todo mundo se converte ao deus de São Bonifácio, porque eles veem que o deus de São Bonifácio é mais forte do que o deus Thor. Então, só a Marvel que ressuscita ele. Mas, continuando. Isso não significa que não houve conversões genuínas, tá? O Espírito Santo, ele age durante a história. O Espírito Santo, é lógico, a igreja não morre. Lembram da promessa de Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a maioria é um desastre. No século VIII nós vemos que o papado ele ganha grande prestígio politicamente, cada vez mais nós vimos de Leão e Gregório, eles passam a ser exemplos de intervenção política, e ele passa a ser um instrumento de manobra de interesses pessoais. Então, como não havia um sistema eleitoral sistemático, então havia muitos que tentavam se aproximar, muitos nobres que se aproximavam, famílias que tentavam colocar algum representante deles no poder de Roma para tirar uma casquinha das beneficências que havia nesse poder. Nessa época, no início, na verdade, no finalzinho do século VII, início do século VIII, há um novo marco que traz no cristianismo. Como eu disse, no Ocidente havia sempre uma disputa de poder entre o Papa e o Imperador, quem estava acima de quem ordenava quem. O Imperador ordenava papas, papas ordenavam imperadores, qual autoridade estava acima de qual. E já no Oriente havia o Césaropapismo, que significa que César é o Papa, ele manda na igreja, o que ele fala acontece. Porém, no Ocidente, na noite de Natal, no ano 800, Leão III, presidindo um culto solene, estando lá na presença dele, um homem chamado Carlos Magno, todos os seus oficiais e cortes e uma multidão de romanos. No fim do culto, o Papa ele faz uma manobra genial. Ele pega uma coroa, ele anda até o rei e ele coroa o rei e proclama: Deus dê vida e vitória ao grande e pacífico imperador. Nisso, todas as pessoas rompem em vivas e aclamações, enquanto o Papa unge o imperador. E foi uma jogada de mestre que Leão III faz, porque ele faz duas coisas. Ele ressuscita o Império Ocidental com Carlos Magno, que se denomina o período carolíngio. Carolíngio porque no original é Carolus Magnum, o nome dele. E no segundo ele demonstra que o Papa está acima da autoridade dos imperadores, porque ele que tem a autoridade de ungir imperadores. Então nisso ele mata duas coisas numa só. Ele volta a glória, pelo menos, do nome do império, e ele se coloca acima do poder político. Além disso, o Papa não consulta o imperador do Oriente para fazer essa jogada política. Porque, lógico, é óbvio, o imperador do Oriental, o Império Oriental também não tinha muito o que fazer, ele não tinha mais autoridade no Ocidente, praticamente, e chega um ponto que o imperador oriental até concorda com essa
tomada de decisão. Além de nomear bispos, Carlos Magno ele também legisla acerca da vida da igreja. Ele institui o descanso dominical obrigatório. Os adventistas vão ficar loucos, né, de ouvir isso. Eles vão falar, nossa, ele institui a marca da besta. Mas não é a marca da besta o descanso dominical, tá? Ele também impõe o dízimo como se fosse um tributo obrigatório, um imposto, e ele dá a ordem de ser pregado de maneira simples e na linguagem do povo, certo? Nisso é ressuscitado, entre aspas, o Sacro ou Santo Império Romano. Historiadores brincam dizendo que não é santo o império, porque havia várias barbaridades que foram cometidas em nome dele. Não é romano, porque a maioria constituinte era de bárbaros e porque a sua sede não era em Roma. E não é um império por causa da sua extensão, se bem que nesse ponto a extensão daria para se chamar de império. Mas eles falam que não é sacro, não é império nem romano. Mas vamos lá. Esse império ele dura teoricamente até 1453, com a queda da parte oriental, porém ele ainda sobrevive até o ano 1806, através do reinado da França, e cai nisso, né, com a Revolução Francesa, tendo Napoleão como um dos últimos estágios da derrubada disso. Ele permanece também até 1917 com os czares russos. Czar nada mais é do que uma variação da palavra César. E, por fim, o Império Romano ele permanece até 1945 com Adolf Hitler. Hitler ele manda até fazer um traje do Sacro Império Romano, todo em púrpura para ele, a ser levado até Viena, em Nuremberg, de Viena até Nuremberg, para ser consagrado e dar validade ao Terceiro Reich, que é nada mais do que o Terceiro Império. Então, querendo ou não, o Império Romano acabou em menos de 100 anos atrás, teoricamente. É lógico que a partir de 1453 foi só o nome, né? Porque tinha um peso enorme o nome Império Romano. Mas é lógico que não foi um Império Romano, foi só para ostentar esse título. Porém, essa renascença carolíngia, ela dura pouco tempo, por causa das conquistas muçulmanas, há um fechamento da Europa em si mesmo e a economia cai totalmente. O comércio entra em colapso, o dinheiro praticamente desaparece, então a única fonte de troca são as terras. E nisso aparece o sistema feudal, onde senhores vão cedendo terras aos seus vassalos que juram fidelidade ao seu senhor. Nesse período, no período carolíngio, há controvérsias teológicas, principalmente no Reino Franco. Carlos Magno era um franco, né, que vai dar depois origem aos franceses. Há principalmente 2 pontos de controvérsia teológica. Primeiro, sobre a predestinação, e segundo, sobre a presença de Cristo na comunhão, na Eucaristia, na ceia. Primeiro, a controvérsia acerca da predestinação, ela é levantada por um monge chamado Gotescalco, que é colocado no mosteiro de Fulda quando ainda era criança, e esse monge ele se dedica ao estudo das obras de Agostinho, chegando à conclusão correta, historicamente, de que a igreja tem se distanciado cada vez mais dos ensinos do bispo de Hipona, de Agostinho, no que se refere à predestinação. E, por diversas razões, Gotescalco acaba provocando inimizades dos seus superiores, e por isso
quando ele fez a pública confissão da sua opinião sobre a predestinação, escrevendo que Deus, antes da criação do mundo, predestinou definitivamente todos os seus eleitos para a vida eterna e todos os reprovados que serão condenados à morte eterna por causa de suas más obras no dia do julgamento, de acordo com sua justiça e com o que eles merecem. É lógico que com isso, ele, fazendo essa profissão pública, ele consegue para si diversas pessoas que se opõem a isso, uma grande oposição. E um desses inimigos dele era Rábano Mauro, que era um abade em Fulda, e outro era um poderoso arcebispo de Inquimaro, de Reims. Eles não compreendem isso e eles acusam Gotescalco de dizer que Deus é o autor do pecado e do mal. Depois de uma série de debates e uma condenação dessa doutrina de Gotescalco em 848, em Maiense, ele é açoitado e sentenciado ao aprisionamento perpétuo, onde ele fica encerrado em um mosteiro que, segundo alguns dizem, ele perde a sua sanidade no fim da sua vida. E a questão é que, apesar de alguns pensadores terem defendido seus pontos, estava claro que a igreja não estava disposta a abraçar a doutrina da predestinação que Agostinho defendia e outros defendiam. Outro ponto é a controvérsia acerca da presença de Cristo na Eucaristia ou na ceia. O motivo foi que uma obra de um monge chamado Radberto, intitulado Do Corpo e do Sangue do Senhor, constava que quando o pão e o vinho eram consagrados, eles se transformavam no corpo e no sangue de Cristo. A substância deles eram transformadas. Já não eram mais o pão e o sangue que eles comiam, mas o próprio corpo que nasce da Virgem Maria, que foi crucificado, o sangue que foi vertido na cruz, o sangue que foi suado no jardim do Getsemane. Na opinião de Radberto, apesar dessa transformação ser envolta em mistério, que os nossos sentidos não conseguem perceber, nosso paladar, nosso olfato não percebem essa transformação, há casos extraordinários em que o crente pode ver o corpo e o sangue do Senhor em lugar do pão e do vinho, ou seja, há casos que uma pessoa come literalmente o corpo de um judeu de 33 anos. Quando Carlos, o Calvo, leu o tratado de Radberto, ele não entende bem o que nele diz e ele pede um esclarecimento ao monge Ratramino de Corbe. E este afirma que, apesar de o corpo de Cristo estar verdadeiramente presente na ceia, essa presença não é a mesma do que qualquer outro corpo, em que, em todo caso, o corpo eucarístico não é o corpo histórico de Cristo, mas porque se encontra nos céus à direita do Pai. Então, há uma controvérsia entre a opinião dele e a opinião de Radberto. E essa controvérsia, ela começa a ganhar cada vez mais corpo. A opinião de Radberto começa a ser abraçada cada vez mais, de que o pão e o vinho deixam de ser o corpo e o sangue passam a ser o corpo e o sangue de Cristo. E nós vamos ver que essa transubstanciação, como será chamado essa doutrina, que é uma mudança da substância, será por fim tida como uma ortodoxia promulgada como fé da Igreja no Concílio de Latrão em 1215. Nós vamos ver isso um pouco mais na próxima aula. Por último, há um concílio, um último concílio ecumênico que foi realizado em Nicéia, conhecido como Concílio de Nicéia II, onde é abordado a questão das imagens. Esse concílio é tido no ano de 787. Nós lembram que os dois primeiros concílios, eles tratam a respeito da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito,
Os outros 4 concílios tratam a respeito da divindade de Cristo, e neste último será abordada a questão das imagens, a iconoclastia, ou adoração a imagens. Por quê? Porque por influência dos muçulmanos, que eram monoteístas árduos, os muçulmanos diziam: vocês não são monoteístas, eles falando para os cristãos, porque vocês adoram diversos deuses, em formas de imagens, vocês chamam de santos, mas são deuses. E por influência disso, alguns imperadores promulgam editos contra o uso de imagens nos cultos. Mas isso só atrai a ira dos papas e do povo em geral, principalmente dos monges que insistem no uso delas. Contanto que essa controvérsia tenha ocorrido no Oriente, ela também fez surtir efeito no Ocidente por algum tempo, e houve algumas oposições contra esse concílio, a decisão desse concílio que foi a favor. Para nós entendermos como eles entendiam, primeiro, eles entendiam as imagens como um evangelho visual. Porque segundo a desculpa que eles davam, e era uma desculpa muito deslavada, não tinha a menor lógica, eles diziam que a maioria da população era analfabeta, isso é verdade. Então elas não tinham acesso ao evangelho. Então, através de imagens, o povo teria o evangelho visualmente. Mas nós sabemos que isso é apenas uma desculpa para se disfarçar os cultos pagãos com uma roupagem cristã. Outro argumento que nós vemos é exposto claramente nas linhas de João de Damasco, que diz assim: já que alguns nos culpam por reverenciarmos e honrarmos imagens do Salvador e de Nossa Senhora, e as relíquias e imagens dos santos e servos de Cristo, lembrem-se que desde o princípio Deus fez o ser humano à sua imagem. Por que nos reverenciamos uns aos outros, se não é por termos sido feitos à imagem de Deus? Por outro lado, quem pode fazer uma cópia de Deus que é invisível, sem corpo, indescritível e sem figura? Dar figura a Deus seria o máximo de loucura e do ateísmo, porém, como Deus, por sua profunda misericórdia e para nossa salvação, fez-se verdadeiramente homem e viveu entre os homens, fez milagres, sofreu a paixão da cruz, ressuscitou e foi levado ao céu, e como todas essas coisas sucederam e foram vistas por homens, os pais, vendo que nem todos sabem ler, aquele aborda o argumento que eu disse, nem tem tempo para fazê-lo, aprovaram a descrição desses acontecimentos por imagens para que servissem de breves comentários. Então eles usam argumentos totalmente vazios. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, por isso nós vamos fazer imagens e adorar a elas. Deus sabe que a maioria é analfabeta, por isso nós vamos fazer o evangelho visualmente. Isso é totalmente... Hoje, se tem esses argumentos ainda, eles usam a Arca da Aliança, o tabernáculo, dizendo que foi instituído por Deus, então podemos adorar imagens. Mas vocês sabem, né? Eu não vou ficar refutando, porque é óbvio isso. Êxodo 20, pelo amor de Deus. Esse concílio, ele restaura o uso das imagens que foi abolido pelos imperadores, e ao mesmo tempo ele faz uma distinção taxonômica, só que é uma distinção que não tem diferença na sintática, no significado das palavras. É apenas uma distinção vazia de termos. Porque eles falam que as imagens, elas devem receber dúlia. Dúlia é um termo grego que significa veneração. E Deus é o único que deve receber a latria, que é a adoração. Legal. Na linguagem há diferença, mas na prática não há essa distinção. É uma distinção vazia. Eles usam isso apenas para mascarar as suas práticas. E nós vamos ver isso na quinta aula. Lembrando que a gente já está no meio do curso, tá? Olha, está passando rápido. Depois desse problema com as imagens, as relações entre Roma e Constantinopla, elas
se tornam cada vez mais tensas, porque Roma ele já não precisa mais do Império Oriental, porque o Papa constituiu um imperador para ele, o Carlos Magno e os seus sucessores, e a controvérsia das imagens convence os ocidentais de que o cristianismo oriental estava de tal modo subordinado aos caprichos do imperador. E isso facilitaria muito a entrada de heresias. E os orientais, por outro lado, eles não gostam da maneira com que os papas começam a referir-se a si mesmo como tendo autoridade universal sobre as igrejas, e não mais como apenas um dos patriarcas ocidentais. Nós sabemos que depois desses 7 concílios, a maioria dos concílios supostamente ecumênicos não contam mais com a participação da Igreja Oriental, por isso elas não abraçam mais essas resoluções que são tomadas daqui para frente. E apesar das fronteiras estarem constantemente ameaçadas pelo islamismo, pelos búlgaros e outros, o cristianismo bizantino, o cristianismo do Oriente, ele consegue deixar a sua marca, tanto na Bulgária e na Rússia, que até hoje nós temos essa marca, e foi um dos grandes feitos do cristianismo nessa época, deixar uma igreja na Bulgária e na Rússia, certo? Por fim, nos séculos IX, X e XI, nós vemos um apanhado de mudanças. Primeiro nós vemos a decadência do papado, onde Nicolau I, que reina desde 858 a 867, ele é o papa mais notável desde esse tempo, desde Gregório. Porém, ele lança mão de um documento chamado Donatio Constantini, que segundo esse documento, que nós sabemos que foi falsificado, Constantino haveria doado parte do império à igreja. E através disso o Papa começa a usar isso para mostrar que ele não apenas tinha autoridade espiritual, mas física, territorial. Só que no século XV, esse documento é descoberto que foi falsificado, que não foi Constantino que fez isso, e no século XIX isso é comprovado definitivamente. Mas nós sabemos que não foi o próprio Papa que forja esse documento, foi provavelmente alguns membros da baixa hierarquia alemã que queriam aumentar o poder do Papa para que servisse de freio contra os superiores deles. A partir de Nicolau, então, há uma decadência e há uma sucessão vertiginosa, muito rápida, de papas. Isso começa a ficar complicado, fica cheio de intrigas, problemas, vira um bolo, um rolo isso. Para vocês entenderem mais ou menos as barbaridades que são cometidas, o papado se torna um ponto de discórdia entre os romanos e os transalpinos, e não faltam papas que foram estrangulados, morrem de fome nos calabouços, em que os seus superiores deixam eles para tomar o poder, e às vezes há até mais de um papa, até 3, que nós vamos ver na próxima aula, que houve até 3 papas governando simultaneamente. O exemplo disso é que em 897, o Papa Estevão VI, preside um concílio chamado Concílio Cadavérico, onde o seu antecessor Formoso, o mesmo que antes fora um missionário entre os búlgaros e depois tinha sido papa, é desenterrado a mando de Estevão. Eles vestem Formoso com a indumentária papal e arrastam o corpo dele pelas ruas. E depois julgam ele como culpado de vários crimes, cortando os dedos da mão que ele havia abençoado o povo, e lança o resto do seu corpo no rio Tigre. Eles condenaram um cadáver. Ao ponto que chega nessa época. Nesse ponto já há
a queda do Império Carolíngio. Essa renascença dura pouco tempo, em partes por causa da conquista dos muçulmanos, como eu disse. A Europa se fecha em feudos, pequenos reinos, então ela volta a ser uma colcha de retalhos. O imperador não tem mais a autoridade mesmo. Cada feudo tem as suas leis, cada feudo tem seu exército, cada feudo é um pequeno império, é um reino. Então não há a necessidade, digamos assim, a existência do imperador. Nessa divisão da Europa em pequenos feudos, a Europa fica vulnerável a invasões, que nós vemos que há a invasão dos normandos, que era um povo que abrangia, que vivia na Dinamarca, na Suécia e na Noruega, que por diversas vezes são chamados escandinavos. Até o século VIII, eles não haviam tido a tecnologia de navegações, mas eles começam a desenvolver nesse ponto e eles começam a invadir a Europa. E como ela está dividida, rachada em diversos feudos, ela não tem uma resistência. Os navios deles, de mais de 20 metros de comprimento, impulsionados por velas quadradas, com mais de uma dezena de remos, podiam levar tripulações de 80 homens. E nisso eles empregam incursões no resto da Europa, onde eles são chamados de normandos ou homens do norte. A ferocidade que eles vêm para tomar posse do território era maior porque se baseavam na religião deles, que segundo assegurava que os soldados mortos em batalha, seriam levados pelas famosas valquírias ao paraíso, ou Valhalla, que eles chamavam o paraíso deles. Além disso, por causa da desintegração do Império Carolíngio, a rica costa do norte da França fica indefesa praticamente, porque o Império ele se mantém lá na França, e os normandos descobrem que pode desembarcar sem nenhuma retaliação, sem nenhum problema naquela região. Então eles saqueiam igrejas, mosteiros, palácios, capturam escravos e regressam às suas terras com os espólios da guerra. Lembrando que eles não eram católicos, então para eles não era um território sagrado saquear a igreja. Então eles saqueavam mesmo, sem dó nenhum. Assim como eles atacavam majoritariamente os mosteiros, eles eram tidos por gente irreligiosa e o nome deles era sinônimo de pânico. Se alastrou um pânico enorme na Europa, porque eles começam a tomar cada vez mais conta. Por isso, um historiador famoso se refere ao século X, isso é no século X já, como um século escuro de ferro e chumbo, porque há lutas travadas muito fortes. Porém, embora eles eram considerados religiosos, eles não tinham como fé católica romana, até o fim do século XI, eles majoritariamente são convertidos ao cristianismo, pelo menos nominalmente. Tá? Outro povo que invadiu a Europa são os húngaros, que ao mesmo tempo em que os normandos invadem o Ocidente vindo do norte, o outro povo faz do leste isso. E na verdade, o nome deles são magiares, nós que demos o nome a eles de húngaros, que significa que eles se pareciam com os hunos, que era um povo bárbaro de alguns séculos anteriores. E depois deles se estabelecerem hoje no que é a Hungria, os húngaros eles invadem a Alemanha repetidamente. No século X, o feudalismo atinge o seu auge, tornando-se uma forma vigente de organização em boa parte do continente europeu. A partir desse século X, há um aprimoramento de produção agrícola, há um crescimento populacional que
proporciona melhoras em condições para um reavivamento das atividades comerciais e os centros urbanos voltam a florescer, as cidades começam a ser foco das populações e começa a se abrir novamente a Europa para os outros povos, economicamente falando. Então começa a declinar o sistema feudal, só que vai declinar mesmo só mais à frente. Nisso, do século X, que vai do 901 ao ano 1000, há uma expectativa da segunda vinda de Cristo no milênio. Segundo eles, surgiu um boato que quando se completasse 1000 anos do cristianismo, Cristo voltaria, assim como teve no ano 2000, lembra? E nisso houve uma euforia, pessoas vendiam propriedades, começou a sair boatos de zumbis que viriam para atacar as pessoas, então crianças com deformidade começaram a sofrer na pele isso, e foi uma lenda que comeu solto lá. Eles viram que Cristo não voltou no ano 1000, mas ainda ficou um pouco de esperança até o ano 1033, vendo que não aconteceu nada, acaba esse foco na volta de Cristo. Nessa época também se desenvolve um movimento chamado misticismo, onde é composto é um cristianismo diferente. Para eles, o conhecimento não é tão necessário, não é tão importante, muitas vezes é até prejudicial. Nós vamos ver na próxima aula, na segunda parte da Idade Média, que eu vou citar algumas pessoas que são místicos. Significa que eles abraçam esse movimento. E isso é principalmente na segunda parte da Idade Média, vai ser um auge desse movimento místico, porque vai ser uma resposta à teologia fria que havia lá, que denominada de escolasticismo, que era uma teologia das escolas. A ênfase dos místicos era no amor ao próximo, amor a Deus especificamente, e na virtude, fazer sempre o certo. Muitas freiras e monges seguem essa linha mística. 3 pontos principais é ressaltado pelo misticismo, que é a união com Deus, estar unido com Deus. Muitas freiras nesse período alegam terem se casado misticamente com Cristo, e isso começa a ter um cheiro de panteísmo. Também o segundo ponto é o amor a Cristo, e o terceiro é a negação a si mesmo. Esse movimento tem os seus prós e os contras, é lógico. Os prós é a ênfase no amor a Deus, é a questão prática da teologia, um fervor prático da teologia. Há uma humildade, há uma ideia de se reduzir diante da soberania de Deus e da glória de Deus. Porém, há os contras também, que é um extremo individualismo, não pensa no próximo, procura sempre o eu, a minha união com Cristo, a minha espiritualidade, não como um corpo em igreja. Tem uma tendência forte de justificação pelas obras, e há uma ênfase também em experiências, em sentidos, ao invés de se usar a palavra de Deus como fonte de autoridade e crivo, certo? Nós vamos ver isso mais um pouco na próxima aula. Por fim, o que demarca o fim da Baixa Idade Média é a separação entre o Ocidente do Oriente. Desde sempre, o Ocidente tem uma ênfase teológica diferente do Oriente, e nós, não apenas a Igreja Romana, nós como protestantes, nós mostramos isso, porque a nossa ênfase da Igreja Romana é sempre na questão do pecado, da graça, da justificação, da salvação, toda a área da soteriologia em geral. Tudo isso nós tratamos, é lógico, entre os protestantes e os romanos de forma diferente, mas
os orientais, eles tratavam também essa forma, só que de uma forma diferente, não com tanta ênfase que nós delegamos. A ênfase oriental já era mais diferente. Eles enfatizavam, por exemplo, o apofacionismo, que era uma teologia negativa, a questão do mistério, a questão de ver sombras ao invés de ver luz. É uma questão teológica em que você não pode compreender muito a questão do ser de Deus e outras coisas. Há uma questão tradicional muito forte, também muito mais forte do que há na Igreja Romana, que, por exemplo, nós vemos Gotescalco contrariando a tradição romana. Nós vemos outros pais da igreja que vão contra, eles não seguem cegamente a tradição romana. É lógico que a maioria segue, mas há questionamento. Aqui na Igreja Oriental não há quase questionamento da tradição deles, da tradição eclesiológica. Outra questão são as teoses, ou o misticismo, a união com a natureza divina, que para nós ocidentais parece muito panteísmo, você se unir à divindade, você se divinizar, se unir ao todo, mas para eles têm uma questão diferente disso, do panteísmo. E outra questão são os ícones. O papismo usa estátuas, eles, conscientes de Êxodo 20, usam quadros, porque Êxodo 20 fala, não farás para ti imagem de escultura. Então eles não fazem, eles fazem quadros, pinturas. Eu não estou brincando, é sério isso. Né? Nesse ponto surgem alguns problemas que tensionam a relação das igrejas orientais e ocidentais. Primeiro, a primazia do bispo de Roma sobre os demais patriarcas de Constantinopla. O patriarca de Constantinopla não gosta disso, de saber que o bispo de Roma está colocando autoridade acima dele e dos demais, é lógico. E lembrem-se que há uma controvérsia na palavra filioque. Lembram que eu li o concílio de Niceia, o credo niceno, na aula passada. O credo niceno constantinopolitano, a segunda edição que teve, onde fala que creem no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Até metade da Idade Média não havia o termo e do Filho. O concílio apenas falava, cremos no Espírito Santo que procede do Pai. Só que o pessoal do Ocidente acrescentou a palavra filioque. Filioque significa e do Filho. Então eles estão falando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E o pessoal do Oriente odiou isso, porque não foi consultado eles para isso, para essa alteração. E eles falaram que, por um lado, eles tinham razão, que você não pode adulterar um documento de concílio quando você quiser. Tem que ter um concílio para se fazer essa modificação. Só que é lógico, não há nenhuma consequência teológica séria para a adição do filioque. Então eles usaram isso como um pretexto já para cada vez mais se distanciar da igreja ocidental. Há uma separação no século IX já das duas igrejas, mas em 1054 o cardeal Humberto foi enviado pelo Papa Leão IX a Constantinopla, e o cardeal ele vai sob a autoridade do Papa a Constantinopla para ter um entendimento com Miguel Cerulário, que era o patriarca de Constantinopla. Só que os dois acabam brigando, tendo desavenças, e um acaba excomungando o outro. Então, a igreja oriental excomunga a igreja romana, e o cardeal Humberto, representando o Papa e a igreja romana, excomunga a igreja oriental. Considerando que essa data é a data da separação, quando o cardeal Humberto chega a Constantinopla, o Papa Leão IX já havia falecido, ele não sabia disso, muitos falam que essa excomunhão não valeu, mas valeu sim, porque os anátemas eles foram proferidos por ambos os lados, e os anátemas foram retirados em 1965, só que ainda hoje há essa separação da igreja. Então, se não valeu isso, não sei o que valem, mas nós vemos que a partir daqui há essa separação. Os próximos concílios que serão feitos
a Igreja Oriental não participará dos concílios, e nós vamos ver que a Igreja Oriental seguirá um caminho distinto da Igreja Romana. Com isso, isso já faz uma separação enorme, só que o clímax do distanciamento entre a Igreja de Constantinopla e a Igreja Romana é com as cruzadas, onde eles vão lá e destroem tudo, e haverá um grande massacre em que haverá uma grande mancha, uma grande ferida será aberta nesse processo. Mas isso nós vamos ver na próxima aula, quando falaremos das... Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.